Tiradentes e a Inconfidência Mineira. Esse assunto gera várias dúvidas e com certeza muita história para contar, mas primeiramente, quem foi Tiradentes? Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes, foi filho de Antônia da Encarnação Xavier e Domingos da Silva Santos. Ele perdeu seus pais muito cedo, jovem, com apenas 11 anos de idade, e acabou indo morar com seu tio, pois tinha perdido todas suas riquezas e sua casa, por causa de dívidas. Seu tio era dentista, e junto do seu tio, Tiradentes também se tornou dentista. Mas ele não foi só um dentista. Ele era um homem de várias profissões. Como já dito, ele foi um dentista, também foi um minerador. Já em sua vida adulta, se tornou um militar. E como todo militar, começou de baixo até chegar em um cargo de alto escalão. E ainda em sua vida adulta, Tiradentes foi um ativista político brasileiro. Ele atuou nas capitanias de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. A sociedade brasileira era bem diferente da que a gente vê hoje, porque a nação havia sido moldada pela estrutura colonial durante o domínio português no Brasil. Era representado por uma sociedade mista, luso-brasileira, e também por um sistema hierárquico que privilegiava as pessoas brancas e excluíam pessoas negras e mulatas de qualquer participação, tanto social como econômica ou política. Era formada também por 3 estamentos, que eram os deputados, os cidadãos livres e os escravos. Para que eles conseguissem driblar as opressões e as limitações da sociedade, o Estado não tinha qualquer intervenção nas questões fundamentais da vida das pessoas, por exemplo, a educação e a saúde. Antes de falarmos sobre a Inconfidência Mineira, é importante entendermos o que estava acontecendo no Brasil naquela época. Bom, é muito importante lembrar que o século XVIII no Brasil é conhecido como século do ouro, ou seja, foi nesse período em que os bandeirantes encontraram ricas minas de ouro na região sudeste do Brasil. E como consequência disso, milhares de pessoas se mudaram para essa região em busca de enriquecimento fácil. Com esse aumento populacional, foi necessária uma melhor administração, tanto da urbanização quanto do ouro extraído. Assim, a metrópole determinou que o ouro só podia circular em forma de barras registradas pelas casas de fundição, e nesses locais o ouro também seria taxado pelo imposto conhecido como o quinto, onde 20% do ouro encontrado correspondia à coroa portuguesa. Além do quinto, a metrópole também impôs outra cobrança conhecida como derrama. A lei da derrama decretava que cada região de extração de ouro deveria pagar 100 arrobas de ouro, que correspondia a cerca de 1.500 quilos de ouro por ano para Portugal. E caso essa meta não fosse atingida, a população deveria completar essa quantia com seus próprios bens e riquezas. Bom, essas 2 cobranças foram fundamentais para que os colonos se revoltassem e dessem início à Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira, também conhecida como Conjuração Mineira, foi um movimento separatista que aconteceu em Minas Gerais no ano de 1789. O principal objetivo era obter a independência de Minas em relação a Portugal. O lema da Inconfidência Mineira era liberdade, ainda que tardia. A ameaça da derrama irritou os colonos e os colocou em pânico. Os membros passaram a reunir-se e organizaram a conspiração contra a coroa. Durante as reuniões foram debatidas inúmeras pautas. Os inconfidentes defendiam a proclamação da República de Minas Gerais, baseada no modelo construído nos Estados Unidos, pois essa forma iriam romper com Portugal. Eles defendiam o perdão das dívidas da elite mineira, incentivavam o desenvolvimento das manufaturas que eram proibidas no Brasil, pois foi uma forma que Portugal encontrou para impedir que a economia local desenvolvesse e assim permaneceria dependente economicamente de Portugal. Defendia a construção de universidades que não poderiam existir no Brasil, também por ordem de Portugal. Mas quem de fato eram os Inconfidentes e qual a participação de Tiradentes nisso tudo? Bom, os Inconfidentes, em sua maior parte, eram grandes mineradores, proprietários,
padres e militares. O grupo era formado pelos poetas Thomas Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa, também pelo proprietário de Minas, Inácio de Alvarenga, e o padre Rolim, entre outros que representavam a elite mineira. Essa revolta aconteceu devido ao quinto que era cobrado, e o resultado disso foi o endividamento de grande parte da elite de Minas Gerais. Revoltados com essa situação, eles resolveram se juntar em algumas reuniões secretas para discutir algumas propostas de como eles poderiam acabar com essa situação. Só que assim, é importante ressaltar dois aspectos. Primeiro, que os inconfidentes não queriam a independência do Brasil, porque naquela época, no século XVIII, o Brasil ainda não tinha uma identidade nacional bem definida. E, além disso, os inconfidentes não chegaram a um consenso em relação à questão da escravidão. Muitos queriam, sim, a abolição da escravidão neste novo país que eles iriam fundar. Porém, como a maior parte dos inconfidentes eram da elite, a maior parte deles tinham escravos, e eles não queriam abrir mão disso. E com tudo isso que estava acontecendo, eles chegaram a fundar até o que seria a bandeira desse novo país. No meio da bandeira tinha um triângulo que no início era verde, mas depois passou a ser vermelho, com uma escrita em latim que falava o seguinte: liberdade, ainda que tarde, que era pelo que eles lutavam e pelo que eles acreditavam. Mas afinal, qual era o envolvimento de Tiradentes nisso tudo? Bom, Tiradentes foi um dos maiores líderes dos Inconfidentes, mas ele foi o único que realmente foi condenado à morte. E isso aconteceu porque ele foi o único que nunca negou o movimento. Ele, inclusive, assumiu a liderança disso tudo, quando na verdade ele não era o único líder. E também porque ele se recusou a abrir mão daqueles princípios republicanos que ele tanto lutava. Mas como foi o fim da Confidência Mineira e de Tiradentes? Tiradentes foi o único dos envolvidos na Confidência Mineira a ser condenado à morte. As reuniões secretas que organizavam e divulgavam os princípios dessa revolta contra Portugal estenderam-se durante anos, mas o movimento não chegou nem ao ponto de ser deflagrado. Isso porque, antes mesmo de sua deflagração, denúncias levaram ao conhecimento da coroa de que uma conspiração acontecia. Lá em 18 de maio de 1789, alguns dos inconfidentes foram informados de que a conspiração contra Portugal tinha sido descoberta. O Visconde de Barbacena recebeu 6 denúncias a respeito de uma conspiração em curso nas Minas Gerais. A denúncia mais importante foi realizada por Joaquim Silvério dos Reis. Silvério dos Reis, como era chamado, estava envolvido com a conspiração e devia grandes somas de dinheiro à coroa portuguesa, mas acabou denunciando o movimento organizado pelos inconfidentes como uma forma de ter suas dívidas perdoadas. O relato de Silvério dos Reis deu todos os detalhes da estratégia da Inconfidência e permitiu que autoridades coloniais planejassem a prisão contra os envolvidos. Tiradentes acabou sendo enforcado no dia 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro. Foi esquartejado e parte do seu corpo foram espalhadas pela estrada que ligava Rio de Janeiro e Minas Gerais. Sua cabeça foi colocada em exposição na Praça Central de Vila Rica e lá permaneceria até apodrecer, mas acabou desaparecendo e não se sabe o seu paradeiro até hoje.